O ano de 2020 ficará seguramente marcado por este acontecimento histórico que vivemos no passado fim de semana, que foi o Brexit, portanto a saída do Reino Unido do projeto europeu. Algo que gerou emoções diversas, alguns satisfeitos por essa situação, na generalidade do lado do Bloco Europeu uma tristeza por se perder um parceiro que já está no projeto europeu há mais de 40 anos. Seja como for, este será seguramente, portanto, um novo capítulo que se inicia, sendo certo que ainda haverá muitas dúvidas e muitas incertezas em relação ao futuro que aí se aproxima. E, portanto, em relação à questão do Brexit, creio que seria importante referir três questões. Para já dizer que desde o dia 1 de fevereiro até 31 de dezembro deste ano nós vamos estar a ver um período chamado período de transição. Significa que, por exemplo, no que toca às questões da cidadania, tudo se mantém praticamente na mesma. Nós podemos circular livremente pelo Reino Unido, assim como ao contrário. Os britânicos também podem aceder ao espaço europeu nas mesmas condições que tinham antes do Brexit. Significa também que os britânicos podem aceder ao mercado único, portanto as regras são exatamente as mesmas até o final do ano, com salvaguarda de que não poderão interferir em decisões de futuros acordos na medida em que os britânicos estão de fora do Conselho, estão de fora do Parlamento Europeu e obviamente também da Comissão Europeia, e também os britânicos terão que cumprir com as suas obrigações no que toca ao orçamento 2014-2020, mesmo estando já fora da União Europeia. E também não poderão obviamente influenciar as decisões relativamente ao próximo orçamento 2021-2027, que será portanto, aprovado ao longo deste ano. Portanto, muitas incertezas ainda em relação ao futuro acordo comercial que terá que ser negociado entre o lado britânico e a União Europeia, tanto mais que, aparentemente, logo no primeiro dia útil após o Brexit, assistimos já a posições um bocadinho díspares no que toca ao futuro acordo comercial. Se até 31 de dezembro não se restar esse acordo entre as partes, então as regras de comércio passarão a funcionar de acordo com as regras da Organização Mundial de Comércio. Outro aspecto também me parece importante e que é uma consequência direta deste Brexit são as alterações ao nível do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tinha até ao final de janeiro 73 deputados britânicos. Esses 73 deputados já não estão em funções e, portanto, ficou ali um vazio que foi coberto da seguinte forma: 27 lugares foram redistribuídos por 14 Estados-membros. São Estados-membros que nos últimos anos viram a sua população aumentar sem que a sua representação no Parlamento Europeu também aumentasse e, portanto, há aqui o caso da França e da Espanha que vão ver a sua representatividade no Parlamento Europeu reforçada em 5 lugares cada. Mas a generalidade dos países mantém-se exatamente igual e, portanto, haverá no fundo então esses 27 lugares que são distribuídos por 14 Estados-membros e ficarão então 46 lugares vagos à espera da entrada de futuros Estados-membros na União Europeia, que, como se sabe, serão com certeza países originários dos Balcãs Ocidentais, que de resto os processos de negociação para a entrada estão já a decorrer. Por último, um aspecto que me parece também interessante referir em relação à questão do Brexit foi a confusão que se gerou no fim de semana em relação à bandeira da União Europeia, com a ideia de que, com a saída do Reino Unido, a bandeira da União Europeia perdeu uma estrela. A bandeira da União Europeia é um fundo azul com 12 estrelas dispostas sobre a forma de um círculo, representa a união, representa também a harmonia entre os povos europeus e, portanto, não tem uma relação direta com o número de Estados-membros. Sair um Estado-membro ou aumentar um Estado-membro no projeto europeu não implica de todo qualquer alteração na bandeira europeia.